Bom, gente, hoje eu quero falar sobre família e vou tentar de alguma forma aqui mostrar que a sua família está em perigo. Se você não entendeu ainda, eu acho que é preciso hoje você abrir os teus olhos, né, para entender os perigos que a família enfrenta. E são muitos perigos, tá? Bom, vamos abrir a Bíblia. Eu quero convidar você a ler Josué, capítulo 2. Meu objetivo aqui não é apenas transmitir conhecimento histórico, datas, eventos, nomes, figuras da história, mas eu quero falar sobre momentos de transformação que as famílias passaram ao longo de 2 séculos aí, mais ou menos. Vamos então para Josué, capítulo 2. É interessante, né? Como que o livro de Josué, ele parece ser um livro muito ingrato. Porque no final de Deuteronômio já diz ali que morre Moisés e assume Josué. E já no comecinho do livro de Josué, o Josué também morre. E olha que tristeza, capítulo 2, verso 9. Olha o que diz aqui na minha versão. Deixa eu ver aqui. Eu falei Josué, Juízes, gente. Meu Deus. Me perdoe. É tudo com J, né? Fica fácil de confundir, né? Muito bem. 2, verso 9. Falando aqui da morte do servo do Senhor, né? Josué. O 8 fala da morte dele. Juízes capítulo 2, 8, vou ler o 9. Sepultaram no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Olha que tristeza. Morreu o grande líder, o povo já esquece da lei, da aliança, dos estatutos. E o verso 11 diz o seguinte: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus e seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então nós começamos aqui falando de Juízes, capítulo 2, falando já da morte de Josué, e que quando ele morre, já levanta uma outra geração que não conhecia o Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus, orando mais uma vez? Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, tua palavra é muito clara em dizer para nós que aqueles que não te conhecem praticam o mal, Pai. E nós, como conhecemos o Senhor, queremos praticar o bem. Abençoe-nos nesse estudo da tua palavra, traz a nós discernimento, entendimento, compreensão da mesma e nos ajude a colocar em prática. Eu peço humildemente que unja meus lábios, os ouvidos e os olhos dos meus irmãos, para que possamos então entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre famílias, os perigos que a família está enfrentando. Comecei falando aqui de Josué, que ele morreu, e quando esse líder que sempre estava ali ensinando os estatutos do Senhor, quando ele morre, surge uma nova geração, e essa nova geração não sabia ou desconhecia os atos grandiosos de Deus. E por não conhecer a Deus, começaram a praticar o mal. Nós temos que entender que há um tempo atrás, e no tempo de Josué, no tempo de Juízes, a transmissão oral de conhecimento, a transmissão de cultura, ensinamento, era feito e realizado pelas famílias. Pelas famílias. O pai ensinava o filho. Vocês lembram da época em que o pai era mecânico? Tinha um filho, virava um mecanizinho, um mecânico também, né? E assim perpetuava, né, os mecânicos na família. É assim mesmo, né?
Aí tinha um que era meio ovelha negra que saía e ia para outra profissão, né? Mas na maioria das vezes era assim, gente. A família ensinava a profissão da profissão para os pais, papapá, e assim por diante. Então, assim, existia essa cultura de transmissão de conhecimento, de educação e também do conhecimento de Deus. Isso através da estrutura família. Família. Ok? Agora que interessante. Quero chamar vocês agora para ler Malaquias capítulo 4. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Malaquias. Se você achar fácil, acha Mateus e volta algumas páginas aí. Em Malaquias, ali encerra um momento profético do Antigo Testamento. Chega um momento que Deus agora, ele se revela ao profeta, mas ele diz que haveria um silêncio até a vinda do Messias. O povo estava tão caído, né, tão entregue a outros deuses, que Deus falou assim, agora ficarei em silêncio. Né? E interessante que na sua Bíblia, como na minha, tem essa página em branco aqui, ó, que divide o Antigo e o Novo Testamento. Né? Essa página representa 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos que Deus não levantava profeta. Né? E olha como termina o livro de Malaquias, capítulo 4, quero ler a partir do verso 4. Diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés. Mais uma vez lembrar. Lembra que Josué, quando morre, o povo não lembra, não conhecia mais a Deus. Cícero, bom te ver, amigão. Saudade de você, viu? Tá fortinho, né? Saudável, né? É bênção de Deus, né? Que bom, amigão. Muito bem. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe escrevi em Horebe para todo Israel, a saber os estatutos e juízes. Olha o verso 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É claro que isso aqui é uma profecia e existem símbolos e figuras aqui, né? Por exemplo, o Elias não seria ressuscitado fisicamente, porque Elias nem morreu, Elias foi trasladado ao céu vivo. Então alguns achavam que Elias voltaria, né? E ali pregaria novamente o que ele fez no passado. E nós sabemos que essa profecia, existe uma simbologia, né? Elias teve um ministério onde ele apontou os pecados, os erros de Israel, diante de Acabe e Jezabel. A função de Elias era preparar o povo para conhecer quem era Deus. Elias, então, é trasladado ao céu. Termina o livro de Malaquias com a promessa que Elias voltaria, que a missão dele agora era unir a família e lembrar a família dos estatutos do Senhor. E nós sabemos que isso se cumpre no ministério de João Batista. A voz que clamava no deserto apontou os pecados de Israel e apontou para o Messias. Né? Agora, nos últimos dias, nós cremos que existe o terceiro Elias. Quem é o terceiro Elias? O terceiro Elias é o remanescente dos últimos dias, que aceita o cumprimento da profecia bíblica de que haveria um movimento profético que nos últimos dias restauraria verdades que foram colocadas abaixo. Nós cremos que o movimento adventista do sétimo dia é o terceiro Elias. Nós estamos aqui para expor os pecados do povo, mas não apenas expor os pecados do povo, mas fazer com que os pais, os filhos, a família reconheça Deus. Com tudo isso em mente, eu queria dizer para vocês que nós estamos num momento, eu não sei se vem coisa pior, mas nós estamos no ápice da corrupção familiar. É interessante que quem está no engodo, olha a palavra chique agora, engodo, quem está envolvido com as coisas, muitas vezes não consegue enxergar o quão podre é a nossa situação. Eu não sei você, mas às vezes você está envolvido num problema e não consegue ver solução. Ou às vezes você está no problema e nem percebe que está no problema. Precisa alguém de fora dizer que você está num problema.
E nós estamos desse jeito, estamos vivendo numa cultura onde a sociedade, ela desconstrói valores e princípios bíblicos. E muitas vezes isso passa despercebido por nós. Parece ser algo comum viver uma vida que é contra a palavra de Deus. E aqui eu não quero ser legalista, não quero ser fanático, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte: nada que vocês façam fará com que vocês estejam protegidos contra o mal. Como assim, pastor? Não adianta pegar uma criança e privá-la de todos os pecados desse mundo. Você pode esconder o teu filho num lugar secreto, dentro de um guarda-roupa, no escuro. Lá dentro, ele vai ter pensamentos pecaminosos e vai pecar. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que nós vivemos de uma maneira, queremos corrigir erros que estão além dos nossos alcances. Eu falo isso pelo minha filha. Gente, minha filha é linda, né? Parece comigo, com a esposa, né? Mas é um serzinho pecador, egoísta. Isso puxou dela, né? Puxou dela. E eu fico abismado como ela é egoísta, como ela é mesquinha. Eu falei, mas quem ensinou isso? E nós caímos na tentação. Entenda que eu vou falar com muito carinho. Nós achamos que se eu privar todo o meu filho, a minha família, de todos os pecados maus que existem no mundo, não sei se existe pecado bom, né? Eu vou fazer com que a minha família seja um exemplo de vida. Não é isso. Olha só, vou tentar ser mais específico. Os jovens da igreja. Aí a gente quer proteger o jovem. Não assiste isso? Você está assistindo isso? Está ouvindo música do mundo? Nossa, está vestindo isso? E a gente começa a colocar um cerco em volta do jovem. Só que em outras palavras, a gente está chamando eles de burro. Sabe por quê? Porque a gente acha que tirando isso deles, vai fazer com que ele esteja protegido. E querido, não deveria ser esse o nosso foco. O nosso foco é pegar o jovem e levar aos pés de Cristo. Se ele tiver relacionamento com Cristo, ele por si só pode até ver porcaria, mas a porcaria não vai entrar no teu coração. Vocês estão entendendo como a gente usa ferramentas ao inverso? Então, em vez de... Não estou dizendo que você não deve proteger a tua família, mas não ache na tua cabeça que se você tirar isso da tua família, tirar isso da sua família, tira disso e acha que vai estar totalmente protegido. Eu quero dizer para você que, além de você cuidar com a proteção, não exagere na proteção, mas exagere na presença do Senhor. Os adolescentes, veja a molecada, os pais doidos, pastor, meu filho está vendo isso, meu filho está fazendo isso, meu filho está jogando, meu filho está... Aí ele vai lá e tira isso do filho, tira isso, e priva o filho disso, e priva o coração da criança. Como que vai acontecendo no coraçãozinho dela? Uma revolta. Agora eu conheço pais que não precisa privar ele das coisas erradas, mas são pais que oram com o filho, falam do amor de Cristo, ensina a criança no caminho. O adolescente, ele pode até ver essas porcarias, mas ele vai falar assim, tudo engano, eu sei em quem eu creio, meu pai me ensinou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que nós estamos numa situação onde a solução não é ficar tirando, privando certas coisas deste mundo. Nós estamos inseridos na sociedade. A solução para a gente se livrar, para poder cuidar da nossa família, é ficar aos pés de Cristo. Levar a família aos pés de Cristo. Quanto mais a nossa família estiver aos pés de Cristo, a família não vai ter prazer e alegria nas porcarias desse mundo. Perceberam o propósito? A diferença? Entende? Quer cuidar da sua família? Primeiramente, coloque a tua família aos pés de Cristo. Lembra ela dos estatutos do Senhor. Lembra ela do amor de Deus. Lembra dela do compromisso que ela tem. Lembre dela do incrível, incomparável amor que Jesus tem por ela. Então, querido, fique tranquilo. Qualquer porcaria que chegar, a sua família, seus filhos, vão falar assim, isso não presta. Eu sei em quem eu creio. E nós temos criado...
Infelizmente, tentando acertar, nós temos errado. Quantos jovens eu conheço que abandonaram os caminhos do Senhor porque veem a igreja como algo o quê? Chato, irrelevante. Porque nós, na nossa tentativa de acertar, a gente priva nossos filhos disso, priva daquilo, e tira daquilo, e cerca dali, e vai dali. E o mais importante, que é colocar ela aos pés de Cristo, nós não temos feito. Vocês estão entendendo como a gente tem que mudar a estratégia? Agora olha só. De acordo com a história, olha como nós estamos em perigos. E não são as nossas estratégias que vão nos livrar. Vocês vão entender aqui. Eu vou criar um caos, mas eu já estou dando a solução. A solução é Cristo. Olha o caos. Nós passamos aí, Cristo veio, morreu, ressuscitou, começou a pregação do Evangelho. Chegou um momento que a igreja se une ao Estado para ter benefícios. A igreja, quando eu falo igreja, o povo, entendeu que seria uma estratégia boa se privar das perseguições, se une ao império, E nós temos isso por volta do quarto século. Depois ali, a igreja começa a tomar uma forma mais política, uma forma mais ditadora, arbitrária, e a religião começou a ser uma forma de manipular massas. O que nós chamamos de cristandade da Idade Média, que até esse nome já não é mais tão aceito, mas nós temos um período onde a igreja cristã, coloco entre aspas aqui, fez atrocidades em nome do poder, da justiça, da santidade, e isso criou uma revolta tremenda na população. Porque o Cristo que salva, o Cristo que traz amor e perdão, esse foi tirado. Mas as imposições, o que não deve ser feito e o que deve ser feito, isso foi escancarado. E olha, se não fizer, tem punição. Então, a cristandade, o cristianismo ficou caricato, ficou distorcido. Ficou distorcido. Chega um momento, então, que a sociedade começa a fazer o seguinte, mas peraí, a igreja pede para que nós sejamos santos, fazemos isso, mas olha o que os papas, os padres, o clérigo, o pessoal aí da religião que faz, olha o absurdo. E aí então nós começamos a surgir aí a escola de pensamento, do iluminismo. O homem começou a entender o seguinte, peraí, a igreja quer explicar tudo, e toda a explicação da igreja é o quê? É Deus. Mas que Deus quis assim. Mas o mundo é porque Deus fez. Mas a pessoa morreu. Não, porque Deus quis assim. E o homem começou a falar assim, peraí, tem explicação, não é tudo Deus. E o homem então começa a desenvolver o raciocínio. E olha que coisa positiva, nós temos muitas vezes, quando a gente olha para uma certa situação, a gente tende a ver só o lado positivo ou o lado negativo. Nós temos que aprender que nesta vida sempre tem coisas boas e coisas ruins. O algo bom do iluminismo foi fazer com que o homem entendesse pela razão a existência. E isso trouxe liberdade. E isso trouxe um senso crítico. Porque agora eles olhavam para a cristandade, que não é o cristianismo verdadeiro, e perceberam os absurdos. E começa então a romper-se, a sociedade começa a romper com a igreja. E aí nós temos a conhecida Revolução Francesa. Napoleão liderando e vários pensadores tiram o poder hemogênico da igreja e agora dá para a sociedade liberdade de pensamento. Agora eu entendi que nem tudo é Deus, a gente consegue explicar, o trovão não dá para explicar, é algo científico, e aí começa a surgir o que nós chamamos de ciência moderna, e isso traz um certo desenvolvimento, e é algo bom. Porém, todavia, entretanto, a Revolução Francesa, ela traz algo negativo. Qual algo negativo? Porque ela tinha uma visão caricata do cristianismo, porque ela olhava para o cristianismo como algo abominável, escroto. Agora a Revolução Francesa vai todo para um lado e diz o seguinte, não existe Deus. Isso é conversinha que inventaram para nós. A religião é apenas para manipular a massa. E nós conhecemos na história que teve os anos do horror, você pode pesquisar,
em que eles cortaram e disseram, não existe Deus. E atrocidades aconteceram nesse período. Um período que depois eles colocaram a mão na consciência e falaram assim, precisamos voltar à religião. Precisamos da religião. A moral é necessária numa sociedade. Isso é histórico, você pode pesquisar sobre isso. Mas eu quero dizer que nesse momento, a sociedade agora entendeu que não precisa de um Deus para viver. A Revolução Francesa, ela rompe isso. Porque antigamente tudo era de Deus, tudo Deus resolvia, tudo era Deus, a família ligada a Deus, tudo é Deus. Então há um rompimento na Revolução Francesa. Seguindo isso, gente, olha que interessante. Surge uma outra revolução, a Revolução Industrial. E é algo bom. Antigamente, para você comprar uma cadeira, eu não sou desse tempo, o Gerson pode explicar melhor para nós, mas era um tempo que você não ia na loja, não tinha cadeira. Você ia lá no marceneiro, eu preciso de uma cadeira. Mas que cadeira você quer? Eu quero uma cadeira assim, assim. Aí o Gerson contou isso para mim, né? Aí o rapaz ia lá, o marceneiro, ia lá, cortava a árvore, não é assim? Media, serrava, tal. E depois de 30, 40 dias, não ligava, ia até lá, né? Falou, ô Gerson, tá pronta a cadeira. Quanto é? Tanto. Falei, nossa, caro, hein? Aí algumas pessoas pensaram, mas peraí. Se há uma necessidade, há uma demanda de cadeiras, então eu vou abrir uma loja e vou começar a fabricar em massas cadeiras, muitas cadeiras. E aí aconteceu o seguinte, barateou o preço e muitas pessoas começaram a ter cadeiras. E assim, gente, foi com vários utensílios que nós temos hoje. A Revolução Industrial foi algo fantástico na nossa história, né? Até hoje tem os seus efeitos positivos. Mas qual foi o efeito negativo nas nossas famílias? Aconteceu que a família morava lá no sítiozinho, na chacrinha, mas ele sempre tinha aquela vida simples, e aí ficou ouvindo que eles estavam contratando pessoas para trabalhar nas grandes indústrias, fábricas, e aí o pai, pensando em dar algo melhor para a família, diz o seguinte, mulher, filhos, eu vou trabalhar, vou lá na cidade, né? Vou conseguir dinheiro para a gente ter uma casa melhor. E aí o pai sai lá da família, do seu canto, e vai para uma vida frenética de trabalho, de às vezes até 18 horas por dia. Uma loucura, algo desumano. E agora as famílias, interessante, começam a ter a ausência do pai. Olha aí. Olha o problema. O pai, o chefe, que era para estar ali, que era o mantenedor, o organizador, cuidador, ele já não está presente. Porque agora ele entendeu que para conseguir dinheiro, ele precisa se ausentar para ir para o trabalho. Nesse contexto, gente, nós temos que entender também que houve muitas guerras, em que os pais, os maridos, muitas vezes morriam nessas guerras, eram ausentes. Então, você percebe que além da ruptura com a religião, agora nós temos a ruptura da separação da família. Pergunto, isso perdura até hoje ou não? Até hoje? Nós sofremos a ruptura da religião. As pessoas falam, não preciso de Deus para viver. Mas também as pessoas falam assim, não, eu preciso trabalhar. Eu vou ficar 30 dias fora de casa. Não, eu trabalho mais de 40 horas semanais. Não, muito mais. Para poder trazer o sustento. Então, gente, percebe que esse desenvolvimento da Revolução Industrial, ela trouxe coisas positivas, mas para a nossa família trouxe coisas terríveis, né? A família já não está mais junta. Né? Depois, seguindo, gente, olha que interessante, em 1848, dois pensadores, né, Marx e Engels, começa a ver aquela situação triste e deplorável dos pais de família, que estão lá na fábrica, na indústria, trabalhando horas, alguns perdendo a saúde, perdendo até a vida. E aí eles começam a entender o seguinte, que o capitalismo, ele está destruindo o mundo. E que a solução, então, é priorizar os trabalhadores, é valorizar os trabalhadores, porque os chefes das indústrias, os que cuidavam de grandes feudos, né, estavam ficando ricos
E os trabalhadores na pendura, sem família, né? Perdendo a família, longe da família, sem dinheiro, trabalhando de uma forma escrava. Então Marx e Engels, um dos iniciantes ali, tem uma ideia tremenda. Vamos valorizar a classe dos trabalhadores. Fantástico, tá certinho. Só que junto com algo bom, veio algo ruim. Porque eles privavam tanto o comunismo, o comum entre as pessoas, que chegaram ao ponto de dizer o seguinte: a propriedade privada não pode existir. Porque quanto existir a propriedade privada, vai existir pessoas que mandam. Entende? Então temos que acabar com isso. E junto com essa filosofia, entra o conceito de que a família também deveria ser destruída. Porque a família era tratada como uma propriedade também. Então, assim, estou dizendo aqui, né, o conceito econômico de Marx e Engels, tremendo. Mas o conceito social é destrutivo. No livro mais recente, né, da Família e Propriedade Privada de Engels, ele chega a dizer que o casamento é algo que deve ser abolido. Deve ser abolido. Para que casamento? Isso é uma forma, o homem, né, como sendo o marido, é uma forma opressora de ter propriedade sobre a família. Alguns, no início ali do comunismo, dessa filosofia, disseram que deveriam não existir relacionamento monogâmico, mas um relacionamento comum. E existiu nos Estados Unidos, por volta de 1800 e alguma coisa, que eu não lembro, uma sociedade chamada Oneida, que lá acontecia o seguinte: não existia marido e mulher, todo mundo era de todo mundo. E quando nascia a criança, né, não sabia quem era o pai. A mãe amamantava, mas depois do desmame, a criança era retirada da mãe, porque a criança não era da mãe, propriedade, não é da mãe, é de quem? Da sociedade. Olha que coisa ruim. Isso não deu certo, né? Essa sociedade Oneida aí, não deu certo. Inclusive, até o comunismo, eles depois entenderam que se eles destruíssem isso, a família acabaria com a sociedade. Pode ver que depois eles pararam com esse discurso. Mas não quero entrar nessa questão aqui. Eu só quero dizer que a revolução, pode dizer assim, de Marx, que iniciou na classe econômica trabalhadora, fenomenal. Tá certo. Agora, na questão social, trouxe muitos perigos para a família. E hoje, nós sofremos isso na nossa sociedade? Com a nossa família? Sim. Quantos ainda lutem aí para a questão da questão da... esqueci da privada. Propriedade privada, conceito da família. Tá. Indo mais à frente na história, eu falei para vocês que eu ia criar um caos. Eu ia criar para vocês um caos, né? Mas depois tem a solução. Depois ali da Revolução de Marx, né, surge, gente, nos Estados Unidos, algo muito interessante, bom e positivo. É o movimento feminista, ou feminismo, posso dizer assim. E é algo bom, sabe por quê? Porque em toda a história, as mulheres eram consideradas como um sexo frágil, como apenas um ser bonitinho, frágil, indefeso, e também era o homem era um agente opressor, a sociedade era um agente opressor contra a mulher, e a mulher não tinha direitos como o homem tinha direitos. E aí começa a se fomentar essa igualdade. Eu creio na igualdade de gênero. Essa palavra é perigosa colocar no contexto, né? Eu creio na igualdade do sexo, eu não creio no igualitarismo do sexo. Tem uma diferença. Nós somos iguais perante Deus, mas temos diferentes funções. Diferentes funções, tá? Mas enfim, qual foi algo positivo que se trouxe para a sociedade e para a sociedade? A mulher começou a ter seu respeito, seu valor. Isso não é bom, gente? Não colhemos frutos até hoje com isso? Excelente. Interessante que um dos movimentos que fomentou o feminismo, quando começou, foi que as mulheres se reuniam para proibir, colocaram uma lei. Sabe qual é a proibição que as mulheres lutaram para conquistar nos Estados Unidos? A proibição de vendas de bebida alcoólica. Mas por quê?
porque os safados dos maridos iam para os bar, enchiam a cara, chegavam em casa e faziam o quê? Maltratava as mulheres. Então, uma das leis que começou a fomentar o feminismo era: vamos parar, a venda de bebida alcoólica, para com isso. E tem muitas histórias hilárias de mulheres que invadiam bares e destruíam tudo, né, em nome da família. Mas enfim, então, isso foi algo positivo. O que trouxe então de algo negativo foi que a mulherada começou a gostar da ideia do empoderamento e começou agora, né, é sempre assim, é como se fosse um pêndulo, né? Tá de um lado, quando solta faz o quê? Vai lá para o outro lado. E agora mulheres, né, e tem muitas autoras aí, dizendo sobre a opressão machista, tudo é machismo, tudo é machismo. E eu tenho aprendido coisas que eu faço que realmente que eu vi que são machistas. Quer ver uma coisa, um machismo que nós fazemos? Estou com meu filho está lá brincando, fazendo uma coisa, meu filho chora, caiu, se machucou por qualquer coisa. Ah, seu marica, para com isso, coisinha de mulherzinha. Já falou isso? Já ouviu alguém fazendo isso? Isso é machismo, cara. Mas peraí, o que tem a ver coisinha de mulher? Homem chorar não é normal? E por que tem que ser relacionado com mulher? Porque na cultura, mulher é sexo frágil, mulher é indefesa, mulher é mais fraquinha. Então os fraquinhos choram. Olha o machismo. Só que aí, isso começou a ter uma conotação muito maior. E a mulher foi se empoderando ao ponto, né, de agora menosprezar o homem. E sabe o que começa a fomentar na sociedade? O lesbianismo. As mulheres começaram a se apaixonar pelas mulheres. E hoje nós temos esse problema, sim ou não? Temos. Nossa família, temos que proteger isso. Muito bem. Vai piorar, gente. Está piorando. Vai piorar mais ainda. Vamos lá. Passado esse momento, ou dentro desse momento, começa a surgir uma outra revolução que começa a piorar mais a situação, que é a revolução sexual. Ah, rapaz, agora é a busca do prazer. Quem disse que eu preciso fazer sexo só com o meu marido, ou com a minha esposa, no caso, sei lá? Eu posso fazer com quem eu quiser. Mas tem algo bom nisso, pastor? Tem algo bom. Sabe por que tem algo bom? O algo bom é que o seguinte, as pessoas começaram a valorizar o sexo, a ver o sexo como realmente Deus criou, como um prazer. Nesse momento surge o que nós conhecemos como a pílula, o anticoncepcional. Pergunto para vocês, isso é bom para a nossa sociedade hoje ou não? Com certeza, e surgiu nesse momento, onde a mulher queria empoderamento, e porque os filhos, ter filhos era considerado como escravidão, eu preciso estar liberto, e para ter liberto eu não preciso ter filhos, surge então a pílula, e aí começa essa revolução sexual, que teve pontos positivos, mas também teve pontos negativos, onde a exploração sexual, o sexo livre, aí começa a surgir as doenças, não surgir, mas proliferar. E aí surge, né, depois, um pouco mais à frente, na década de 90, ali, 80, a conhecida AIDS. E aí tantas outras doenças. Pergunto para você, hoje o sexo livre, a revolução sexual, traz prejuízo para a nossa família, sim ou não? Sim. Sim. Vai piorar, pastor? Vai, tem mais coisa, vamos lá. Depois da revolução sexual, perceba que são coisas que acontecem e não terminam, elas vão aumentando, né? Desde o iluminismo até hoje. Depois nós temos a era tecnológica. Isso é bom. A era tecnológica trouxe para nós muitas coisas interessantes. Posso dizer o desenvolvimento. Quer ver um exemplo? Fralda. Eu sou da época... Não peguei muito esse tempo, mas os Gerson sim. Da fralda de pano. Lembra desse negócio aí? Ah, meu Deus do céu. Fralda de pano. Aí veio alguém, falou, não, peraí. Podemos fazer algo mais prático, tal? E inventaram a fralda descartável. E, gente, isso é em tudo, né? Aí vem a questão do desenvolvimento do transporte.
telefone, a comunicação. Então, a era tecnológica, ela vai dando para o ser humano certos confortos, né? Eu lembro que a televisão... eu sou dessa época, tá, Gerson? A gente assistia o Jornal Nacional, que começava 8h30 ou era às 8? Sempre foi às 8 ou 8h30? Hã? 8 horas, né? No meu tempo, a gente ligava a TV, então era 7h30, para esquentar a válvula, para poder enxergar. Não era assim? Olha, ó, se dedou, deu risada ali, ó. Eu ligava às 7h30, aí ficava aquele negocinho branco, aí ia crescendo, esquentando. Ah, o Cid Moreira apareceu. Era mais assim, não é? E tinha um HF, que você tinha que... Troca de canal lá, moleque. Eu era o controle remoto da época, né? Meu pai falava, troca de canal, moleque. Aí eu ia lá, o HF. Vocês lembram do HF, né? Até um dia que eu tive uma ideia, eu falei, não vou ficar levantando. Eu peguei um fio maior e coloquei do lado do sofá. Então era só aqui, ó. No HF, né? Aí inventaram o controle remoto. Caraca, mano, que beleza. Só aqui, ó. Pá, pum, 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 pá. Junto com a tecnologia, ela trouxe muitas coisas boas. Mas coisas ruins aconteceram. Porque junto com a tecnologia, o desenvolvimento das coisas, surgiu a cultura do descartável. A cultura do descartável. Antigamente, na sua casa, você tinha lá um copo de alumínio, né? Aqueles canecão que passava de geração para geração, né? Ou você tinha aqueles pratos, enfim. Agora, tem os copos descartáveis. Olha que maravilha. E as coisas são produzidas hoje não para durar muito tempo, porque não tem lucro, precisa ter uma rotatividade. Eles fazem coisas que não são tão ruins, que não perdem os fregueses, né? E também não fazem coisas tão boas, né? Recentemente, quem quebrou isso foi a Toyota, né? Lançando o Corolla. Realmente, eles romperam isso. Dizendo, não, nós vamos fazer um carro que não quebra. E quem tem Corolla sabe disso. Eu lembro um amigo meu que comprou o Corolla, ficou 2 anos com ele. E fez uma viagem daqui de São Paulo para o Ceará. Andou para tudo que é lugar. Aí ele voltou, falou, vou fazer uma revisão. Aí levou no mecânico, o mecânico olhou para ele e falou, o que o senhor quer? Vou fazer uma revisão no meu carro. Por quê? Ah, porque eu comprei, já faz 2 anos que eu tenho ele, nunca levei, acabei de fazer uma viagem, andei para o estrada, um monte de coisa. Eu falei, não, pode ir embora tranquilo. Eu falei, não, quero fazer a revisão. Tá bom. Levantou o carro, olhou por tudo, não tinha nada, nem pastilha de freio para o senhor trocar. E é interessante que o pessoal, quando estava fazendo, dava risada dele. Falou, não, esse carro aqui você pode ficar, ó. Então, nós estamos vivendo numa situação em que o descartável é comum. Descartar fraldas, descartar copos, descartar lenços, enfim. Só que isso migrou para os relacionamentos. Agora, eu não preciso ficar para sempre com uma mulher. Se o relacionamento não está legal, pode ser descartado. Eu posso trocar. Tem outras opções no mercado. Percebe que agora, por exemplo, esse celular. Quando você comprou o modelo antigo, nossa, está ultrapassado. Não, tem que ser o novo iPhone. Aí pergunta para o pastor, qual é o seu carro? 2014. Nossa, pastor, tem que ser igual do Gerson, 2021. Nossa, que isso? Então, essa cultura do descartável de coisas migrou para o descartável de relacionamentos. E nós estamos vivendo nesse período, onde o ficar, onde eu caso com alguém esperando o que ela dá em troca para mim. Eu não caso para fazer a pessoa feliz, eu caso para ser feliz, o que a pessoa tem para me oferecer. Porque se não tiver o que eu quero, eu me divorcio e vou atrás de outro. Pode piorar, pastor? Pode. Pode piorar. Nós temos agora a revolução virtual, digital, que para nós tem sido uma bênção. A internet está conectando, aproximando pessoas em certo sentido, né? Por exemplo, você está aí em casa e está sendo beneficiado pela revolução digital. Você está assistindo o culto, sendo abençoado, podendo de alguma forma participar do culto, e isso é bom. Eu consegui contato de pessoas que eu nunca mais imaginaria que ia encontrar. Só que esse relacionamento, essa facilidade virtual, tem de alguma forma separado as pessoas que estão pertas. Quem nunca, chegou num lugar ou no almoço e está lá e de repente tem uma pessoa lá.
É mais interessante o que está no celular do que está ao redor. Estamos vivendo num mundo assim, gente, onde o interessante é o que está aqui. Aqui pode me oferecer tudo o que eu quero. É aqui que eu uso sem compromisso. Ninguém está vendo o que eu estou vendo. E isso tem também contribuído para a destruição dos nossos lares. Pode piorar, pastor? Pode. Olha, pode. Depois de tudo isso que eu falei para vocês, agora nós estamos vivendo um momento muito estranho, esquisito, que tem separado pessoas, criado confusões, brigas, cancelamentos na internet. É a revolução do gênero. É o gênero fluido. Claro, liberdade de escolha, Deus dá para todos nós. Mas agora estão indo para um outro lado. A ponto de que eu nascer com um órgão sexual masculino, eu posso rejeitar. Falando, não, isso aqui é só para... sei lá o que é para isso aqui, né? Eu me sinto um abacaxi, eu vou ser abacaxi. Eu acordei agora um abacate, eu vou ser um abacate. E se você coloca esse tipo de coisa na internet, você vai ver... Eu vi um homem de 54 anos dizendo o seguinte: eu acordei criança. Ele virou uma criança. Só que ele é homem, 50 e tantos anos, só que ele virou, aí você pensa que é um bebezinho homem, né? Não, uma menina, até de xuxinha, assim. Não, vocês dão risada, mas é verdade. Chega a ser ridículo. Mas quem sou eu para julgar o que está no coração da pessoa? E se ela quis fazer isso, deixa ela. E aqui nós temos que separar, né, as coisas. Julgar fatos, nós cristãos devemos fazer. É para isso que Deus levantou o Elias, o terceiro Elias, para poder olhar para a sociedade e dizer: isso está errado, isso não é o que a Bíblia diz, isso está errado. Julgar fatos não é pecado, querido. A pessoa roubou, é ladrão, ponto final. A pessoa nasceu com sexo e está vivendo de outra maneira, é errado. A pessoa roubou aquilo que não é ladrão. Julgar fatos, segundo a palavra de Deus, é algo que o movimento adventista dos últimos dias foi levantado, mostrar a verdade para que a mentira caia. Não confunda com julgar a intenção. Por que o ladrão roubou? Isso aí é com Deus? Não cabe dizer você, porque ele é sem vergonha. Não, porque a sociedade fez com que ele roubasse. Não, porque ele estava num momento difícil. Então isso aí não é problema teu, não é problema de cristão nenhum falar mal da pessoa. Por exemplo, Paulo Gustavo, um grande homem da sociedade, fez coisas boas, um grande artista. Fato, homossexual, fato, pecado. O porquê ele fazia ou deixava de fazer é problema dele com quem? Com Deus. Então não seja você um crente chato de ficar chamando o pecado pelo nome e esquecer de chamar o pecador pelo nome. Se te perguntarem sim, sim, diga sim, sim, não, não. Interessante que Elias chegou na cara de Acabe e falou: você está errado. Assim diz o Senhor. Mas se arrepende, muda, dá tempo. João Batista, vocês são víboras, pecadores. E o povo falava assim: mas João Batista, o que nós vamos fazer? Ele então mostrava a solução: se arrependam, muda de vida, parem de roubar, não maltrate as pessoas. Vocês perceberam que nós estamos vivendo numa sociedade que não adianta, querido, pai, mãe, filho, querer colocar cercas e mais cercas de proteção, tirando isso do filho, fazendo isso, oprimindo, falando mal, ameaçando, não resolve. A solução para tudo isso, sabe o que é? É o Espírito no coração. É só o Espírito que vai te abrir os olhos para as porcarias dessa vida. Não adianta tentar você tirar o pecado que está no mundo, porque o pecado está onde, gente? É no coração. E só o Espírito pode tirar o pecado do coração. Então chega de oprimir o teu filho, o teu vizinho, o teu parente, com não pode, não faz, para com isso, errado. Não é esse o caminho. Mostra Cristo. É Cristo. Quem quer fazer com que o teu filho ore?
Não fique falando assim, filho, vai orar, larga essa TV aí, para de jogar, vai orar, vai estudar. Querido, tá errado. Sabe o que você tem que fazer? Filho, vem cá orar com o pai, vamos orar junto. Quer ensinar teu filho a orar? Ore para que ele veja você orando, para ele ter vontade de orar. Você manda ele orar e não ora. Quando foi a última vez que você foi interrompido em sua oração, porque teu filho abriu a porta do quarto, entrou no lugar e você estava de joelho orando? Quando foi a última vez? Que moral você tem para falar, filho, larga isso, filho, para de assistir isso, filho, vai fazer isso? É um absurdo, é um absurdo. Querido, nós estamos num mundo que não tem mais solução. Por isso que eu tenho falado aqui nessa igreja, em tantos lugares, não adianta levantar bandeiras políticas, não adianta, querido. Não adianta tentar inventar a roda, não adianta. A solução para esse mundo é Cristo no coração. Vocês estão percebendo? Nós estamos lutando uma batalha perdida, a batalha cultural já era. Os cristãos hoje são uma minoria, não adianta ser uma minoria histérica. Deus não quer uma minoria histérica, Deus quer uma minoria que faça acontecer, que viva o evangelho que prega, é isso. Eu fico, às vezes, eu entendo a igreja querendo proteger os jovens daquilo, mas se você quer proteger os jovens, os adolescentes, os seus filhos do mal, coloque Cristo no coração, ensine ele a orar, ensine ele a ler a Bíblia, fique com ele, dê tempo, dê carinho, dê amor, porque não importa o que aparecer, ele vai saber, isso não presta, porque meu pai ensinou o que é certo. Porque muitos fazem as coisas porque os pais proibiram e nunca explicaram o porquê. Então as pessoas fazem por curiosidade. Gente, a nossa sociedade vai de mal a pior. Então a solução que eu trago para vocês é uma solução antiga, chamada dependência em Cristo Jesus. Jesus é tudo. Quer que a sua família seja protegida do mal, que seja uma família feliz, tome todo dia esse remédio, horas com Deus. Viva com Deus todos os dias. É isso. Quer que o teu filho saia do vício dos jogos? Que teu filho volte para a igreja? Demonstre amor. Fale quem é Cristo. Uma das coisas que eu lembro que me marcou, eu tinha saído da igreja. Eu estava vivendo aquilo que eu queria. Eu tinha participado de vários concursos, né? Uma vida aí de todo jovem gostaria de fazer. No meu caso, eu gostei de fazer isso. E eu lembro que eu consegui um trabalho, né? Num lugar que para mim era vitrine da cidade. Eu gostava de trabalhar ali. E eu lembro que eu era vendedor de celular, né? E eu ficava lá na frente esperando as pessoas entrar, perguntar de celular, e as pessoas passavam, olha, esse aí não é o garoto rodeio, olha, esse aí não é o garoto não sei o quê, olha, e eu me sentia ali, a vitrine da loja, né? Mas para mim, os sábados de manhã eram difíceis, não porque era sábado e eu lembrava que era um mandamento do Senhor, não era isso. Os sábados eram difíceis para mim, porque eu estava na frente da loja e passava os adventistas na frente da loja para ir para a igreja. E quando dava o horário da escola sabatina do culto, o que eu fazia? Vou no banheiro. Vou no banheiro porque eu não quero ficar olhando para os irmãos, dando satisfação, não quero. Deixa esse povinho para lá. E eu fazia isso. Só que teve um dia que eu estava lá, chegou o cliente e tal, e os adventistas passando, eu só aqui, atendendo os outros, e só aqui, ó, fugindo aqui, né? E aí, teve a irmãzinha que parou assim, e ficou olhando, né, para mim, e eu atendendo a pessoa, e vi que ela estava me olhando. Aí, ela falou, Adriano, aí eu olhei assim, oi irmã, tudo bem, a senhora está aí, tudo bem, a senhora quer alguma coisa? Adriano, o que você faz aí? Falei, irmã, peraí que eu já te atendo, eu só estou atendendo aqui. Ela falou, não quero ser atendida. Adriano, o que fazes aí, Adriano? Falei, irmã, só um momento, deixa eu atender aqui. Moça, desculpa, só um momento aqui.
Adriana levantou a voz. Que fazes aí, Adriana? Aí eu olhei para ela assim, vi que ela não ia desistir, né? Eu falei, então, mas eu estou trabalhando aqui. Você não entendeu, Adriano? Você é um menino de Deus, um jovem com tanto talento, e você está desperdiçando aqui. O que fazes aqui, Adriano? O povo que desce essa rua te ama tanto, que fica tentando ensaiar para te ver todo sábado, para te olhar nos olhos e dizer, volta, Adriano, volta. E você está se escondendo aí. E naquele momento eu me senti uma vergonha tremenda. Tremenda, porque eu estava me escondendo nos meus gostos. Só que o amor daquela irmã por mim, me chamando de volta, me fez romper qualquer preconceito, qualquer dificuldade para voltar para a igreja. Eu abandonaria tudo para viver aquele amor daquela irmã por mim. Querido, quer consertar a tua família? Demonstre amor. E louvado seja Deus que eu aceitei. Fui para o banheiro chorar. E daquele dia eu comecei a ler novamente O Grande Conflito, um livro que eu amo muito. E entendi que eu estava jogando na lata de lixo meus dons e talentos que Deus tinha me dado. E hoje, pela graça de Deus, estou aqui pregando para vocês. Quer proteger a família? Os desafios são grandes. Se você ficar olhando para a sociedade, por tudo que essa sociedade porcaria nos oferece, vai ser uma luta chata e você nunca vai vencer. Quer cuidar da sua família? Quer vencer? Apresente Cristo para os seus filhos. Ensine-lhes a amar a palavra. Ame a palavra. Viva a palavra. E você terá uma família protegida pelo Espírito Santo. Quantos nessa manhã entenderam que não importa o que eu faço, esse mundo vai de mal a pior? Quantos entenderam isso? Verdade, vai de mal a pior. Não adianta votar leis, não adianta movimentar sindicatos, não adianta fazer grandes passeatas, carreatas, exigindo dinheiro, não adianta. Quantos entenderam aqui que a solução para a proteção da família, para realmente uma restauração desse governo, é Cristo reinando em nosso coração? Quantos entenderam isso? Louvado seja Deus. Viva isso então. Viva isso. Não quer dizer que você não tenha que proteger, fazer o possível para criar cercos na tua família. Faça isso. Mas entenda que o melhor remédio que vai funcionar é ensinar Cristo à tua família. Eu queria terminar com um texto do livro Desejado das Nações. O caos que eu criei aqui, talvez você seja tentado a pensar o seguinte: pastor, então a batalha está perdida. Não é bem assim, né? Muitos aí dizem que eu sou assim, porque a sociedade é assim, porque meu pai era assim, meu bisavô era assim, então eu herdei toda essa maldade. Olha que Ellen White diz no livro Desejado das Nações: é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito com um poder divino para vencer tendência hereditária. Então pare de dar desculpa, porque você é assim, nasceu assim, eu tenho tendência para isso. O Espírito, ele ajuda a vencer tendências hereditárias e cultivada para o mal, e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Fantástico. Não tem desculpa. O Espírito é suficiente para transformar nossa vida e nossa família. Vamos orar, igreja? Vamos ficar todos em pé. Você que está em casa, convido você a fechar os olhos e orar. Pai querido, realmente, Pai, quando olhamos para o mundo, o cenário que vivemos, não há solução, Pai. São pessoas querendo ter poder, pessoas querendo viver uma libertinagem, pessoas egoístas, pessoas querendo sempre tirar proveitos uma das outras. E nós, cristãos, estamos diante de uma batalha cultural que entendemos que é perdida. E não é o nosso foco. Senhor Deus, nos ajude então, Pai, a colocar o foco correto
na nossa vida. Que o nosso foco seja colocar, imprimir no coração o Teu Santo Espírito, Jesus, o Teu Filho. Nos ajude a viver com eles, nos ajude a andar com eles, a falar, a transmitir a graça e o conhecimento, Pai, da Tua Palavra. Por favor, meu Deus, que sejamos luz a outras pessoas, não só apontar pecados, mas também apontar a salvação em Cristo Jesus. Abençoe a todos que estão aqui presencialmente, que assistiram o culto, a todos que estão assistindo e vão assistir através da internet. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito esteja sobre toda a igreja. E nós dizemos amém. Deus abençoe. Vá em paz com Cristo no